Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e eu tenho visto a Copasa realmente se destacando no mercado, inclusive com grande valorização de cotações, lucratividade interessante e gerando cada vez novas oportunidades. Sendo que em contrapartida eu tenho visto poucos conteúdos falando a respeito da Copasa. E é por essa razão que nesse vídeo aqui eu vou trazer para a nossa comunidade o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, justamente para a gente falar dessas possíveis oportunidades que cercam a Copasa e que realmente tem me surpreendido a escassez de conteúdos relacionados à situação atual da companhia. Elemento esse que vamos avaliar aqui se ela está num bom momento do mercado. Também quantas vezes ela paga dividendos através da política de pagamento de dividendos da companhia, se tem oportunidade em relação às ações CSMG3, que são as ações ordinárias da empresa, através da análise fundamentalista, quando devem ser os próximos pagamentos de dividendos e análise técnica também. Sem falar o quadro que você já conhece aqui do canal, que é o Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente avaliar se as ações CSMG3 estão caras ou baratas nesse momento. Lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de apoio à tomada de decisão para os investidores, justamente porque nessa metodologia que eu desenvolvi, busca analisar a empresa de ponta a ponta. E é por essa razão que eu convido a você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. E a ideia aqui é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP de acordo com o histórico de pagamento da empresa e também com a política de dividendos dela. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem. E é claro, naturalmente fazendo isso temos outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso termos um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma da carteira previdenciária baseada em dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não corrermos o risco de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. Mas aqui vai um aviso muito importante: nunca compre ativos apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na Datacom e vender na data ex-direitos, porque essa conta matematicamente é inviável, porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E assim reforça toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprarmos antes desse momento e com isso termos um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. E nesse vídeo aqui eu vou até fazer um pouco diferente, já vou trazer os indicadores da Copasa justamente para dar um vislumbre para a nossa comunidade de qual é a situação atual da empresa. E com essas explicações, eu espero trazer mais clareza a respeito das possíveis oportunidades da Copasa e, com isso, que a nossa comunidade se concentre mais quando começarmos a falar dos destaques financeiros da empresa e outras características fundamentais, para justamente servir de ferramenta de apoio à tomada de decisão para os investidores. Afinal de contas, de nada adianta apenas saber a data que provavelmente a empresa vai anunciar um novo pagamento de dividendos e apenas ver o Caçando Assimetrias Favoráveis. O conteúdo dos vídeos do Ativo Virtual são idealizados para serem transmitidos na íntegra, caso contrário, vai ter prejuízo de entendimento. Bem, mas começando já pela valorização da companhia nos últimos 12 meses de impressionantes 25%, nessa cotação que estou utilizando no vídeo de R$ 17,28, o que realmente mostra toda essa valorização que as cotações tiveram, mas na verdade essa variação que vocês estão vendo no Investidor 10 é apenas a variação das cotações atuais em relação a 365 dias atrás, ou seja, quem investiu há um ano atrás teve uma valorização do seu capital de 25%. No entanto, se observarmos até o último topo da valorização das cotações, as ações CSMG3 tiveram uma valorização brutal de 52%. E já de largada dá para perceber o potencial de valorização das cotações da Copasa, afinal de contas, recentemente vimos ela chegando nessas cotações e agora com todo esse desconto de mercado. E quando eu falo do desconto do mercado, eu estou falando apenas da movimentação, ou seja, a oscilação das cotações. Agora, verdadeiramente, quando estamos falando para investidores de longo prazo, observem o PL, que é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando os lucros da empresa.
E, na verdade, fica muito claro que o mercado está precificando muito mal, com esse múltiplo de apenas 5,08, ou seja, fica muito claro que as ações da Copasa estão muito descontadas em relação à capacidade de geração de lucros da companhia. E eu já vou mostrar para vocês os resultados da empresa de maneira bem resumida, para justamente corroborar com tudo que eu estou mostrando neste momento aqui do vídeo. Até porque o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. E assim fica muito claro de ver quanto que a Copasa está barata neste momento. Afinal de contas, ela é uma empresa com altíssima previsibilidade de caixa e com forte pagamento de dividendos. Como podemos ver, mesmo com toda essa valorização, o dividend yield ainda é de 9,66%. Dividend yield é altíssimo, ainda mais considerando toda essa valorização. Ainda por cima, a empresa está muito descontada em relação ao seu valor patrimonial, 17% em relação ao que ela vale no papel. E se engana quem pensa que, por ser uma empresa, por assim dizer, do governo, nunca passou de uma vez no PVP, ou seja, acima do valor patrimonial dela. Eis a história aqui para não deixar a gente fugir da verdade. Entre 2018 e 2019, a empresa chegou a ficar 28% acima do que ela vale no papel. E comparando o preço dividido pelo lucro de maneira histórica, podemos ver que o PL atual é o menor desde o ano de 2016. Eu só não falo 2015 porque, na verdade, existiram eventos específicos nesse ano, mas se observarmos até 2013 e 2014, esse PL é muito menor, ou seja, o menor nos últimos 10 anos, deixando muito claro que realmente a empresa, apenas nessa análise inicial que estamos fazendo, ela está muito barata em relação aos seus principais indicadores. E agora que eu espero ter atraído a atenção de vocês para a Copasa, vamos falar brevemente aqui a respeito do que ela tem feito nos últimos 3 meses desse ano. Mais precisamente no último trimestre. Afinal, se observarmos os destaques financeiros da companhia, a receita líquida dela cresceu 17,7%. E observem, estamos falando de uma empresa de saneamento com 60 anos de história e que não tem muitas variações em relação aos contratos que são de longo prazo. E quando eu menciono longo prazo, realmente são contratos acima de 30 anos para o seu vencimento, sendo que constantemente a Copasa e a Sanepar, por exemplo, estão renovando seus contratos de longo prazo. Até porque, dependendo da região em que ela está atendendo, nem tem concorrente. Já os custos de despesas da companhia, ainda assim, aumentaram 12,6% na comparação com o terceiro trimestre do ano de 2022, como podemos ver neste gráfico aqui. E que fica claro que foi um terceiro trimestre de um ano atípico, porque se observarmos o ano de 2021, também o terceiro trimestre, é praticamente a mesma coisa, 1 bilhão 137 milhões de reais contra 1 bilhão 142 milhões de reais, o que mesmo assim permitiu à companhia chegar num lucro operacional de mais 24,1%. É simplesmente impressionante o resultado da Copasa neste ano, chegando aos 639 milhões de reais na comparação com o trimestre do ano passado em 515 milhões de reais, o que ainda por cima provocou uma lucratividade sem precedentes de 92,4%, chegando aos 434 milhões de reais, saindo de 227 milhões no terceiro trimestre do ano de 2022, com crescimento ainda por cima em todas as receitas de água, esgoto e resíduos sólidos, subindo de maneira relevante em todos os seus indicadores. A Copasa ainda por cima vem realizando investimentos massivos e crescentes desde o ano de 2020, faltando ainda executar no último trimestre deste ano 1,7 bilhão de reais, sendo que a empresa no acumulado fez 1,19 bilhão de reais. E até 2027, a empresa pretende chegar a pouco mais de 2 bilhões de reais. E provavelmente vocês estão preocupados com o endividamento da empresa, afinal, ela está investindo muito e colhendo muitos resultados. Mas aqui ainda é um show à parte, porque a empresa está apenas com um múltiplo de 1,4, saindo de 1,7 em 2022 e 1,5 em 2021. Então, despesas muito controladas em relação à sua capacidade de geração de lucros, vendo aqui a dívida líquida da companhia em 3,44 bilhões de reais, sendo que na própria avaliação das empresas de rating corporativo, como a Moody's e a Fitch Ratings, a Moody's avaliou a situação da Copasa com AAA, ou seja, ainda por cima com perspectiva estável, a melhor avaliação e ainda por cima com a melhor perspectiva. A Fitch Ratings deu um AA+, mas ainda assim com perspectiva estável, mostrando solidez realmente no controle financeiro da companhia. As questões voltadas à Copasa são mais relacionadas à política.
E sobre a política de pagamento de dividendos da Copasa, ela faz sentido para os investidores? Bom, vamos debater isso agora, mas na minha avaliação faz muito sentido. Afinal, temos aqui os dividendos regulares e os dividendos extraordinários da empresa. Primeiro, os regulares são aqueles que a empresa tem que pagar mesmo, que é o que está estabelecido no Estatuto Social da companhia e também presente na Lei Federal número 6.404, como todo mundo já sabe. O pagamento vai ser em forma de dividendos ou JCP, sendo que se a empresa declarar como JCP, esse pagamento também será entendido como dividendo mínimo obrigatório que a empresa se submete a fazer para os seus acionistas. A empresa também se permite pagar até 50% do lucro líquido ajustado da empresa. Mas notem, esse é um limite máximo, ou seja, a empresa pode deliberar por pagar menos do que isso, inclusive os 25%, por exemplo. No entanto, para o ano de 2023, a empresa já tinha fixado em fevereiro desse ano que o payout dela seria o payout máximo, ou seja, de 50%. E ainda por cima a empresa faz pagamentos trimestrais, de acordo com o Conselho de Administração, e os pagamentos devem ser creditados para os acionistas em até 60 dias após a declaração deles, que é quando a empresa faz o anúncio de pagamento de dividendos. Agora, a parte mais interessante é que o Conselho de Administração pode alterar o percentual de distribuição dos dividendos regulares durante o próprio exercício, o que permite também a entrada de dividendos extraordinários. Só não confunda a palavra extraordinário como exorbitante, porque no caso aqui de extraordinário é fora calendário, ou seja, além dos trimestrais, a empresa pode trazer dividendos extraordinários, fora de cada trimestre. Obviamente, respeitando as condições financeiras da empresa e também tem que passar pelo Conselho de Administração para propor e receber confirmação do Conselho Fiscal. A exceção aqui é que o pagamento do dividendo obrigatório pode ser omitido em exercícios nos quais a situação financeira da empresa não esteja compatível com a distribuição do pagamento de dividendos. Ou seja, como eu sempre explico, as empresas não pagam dividendos por caridade, elas só pagam mediante a ter lucros, e por isso que os investidores de longo prazo precisam buscar por empresas lucrativas. Sem falar que essa política aqui foi revisada na versão 5 em abril deste ano. Bom, explicado isso e sabendo agora que a empresa tem caixa para fazer pagamento de dividendos, tem uma bela política de pagamento de dividendos, inclusive suportando um payout altíssimo de 50%, quando será que a empresa deve fazer novos pagamentos de dividendos? E para isso, vamos olhar aqui no histórico de pagamento de dividendos da Copasa, primeiramente vendo que nos últimos 5 anos a empresa teve um dividend yield médio de 6,95%, o que historicamente é muito bom, mas com destaque para o ano de 2020, de 17,01%. Porque notem, como vimos na política da companhia, ela vai fazer aqui pagamentos em março, em junho, em setembro e, em outras palavras, a cada 3 meses. E a questão é que em 2020, que a empresa estava com uma excelente rentabilidade, como vimos, inclusive nesse gráfico aqui, em que a empresa chegou a pagar 17% de dividend yield, no ano de 2020, a empresa fez um anúncio de pagamento de dividendos com Datacom em novembro. E observem aqui, foi em forma de dividendos. Lembrando da política, estamos vendo um dividendo extraordinário. Isso aconteceu em outros anos também, como o ano de 2018 e também o ano de 2017. E justamente este ano de 2023, em que a empresa já definiu o maior payout que ela pode ter, de acordo com o estatuto social dela e política de pagamento de dividendos, em 50%, ela não fez nenhum pagamento de dividendos extraordinários, porque o JCP é como a empresa faz o pagamento dela trimestral. No ano de 2021, ela fez pagamento de dividendos extraordinários aqui no mês de setembro, com Datacom para o mês de setembro. E notem que ela também lançou um pagamento em forma de JCP no mesmo dia, fazendo um pagamento duplo de dividendos e JCP. E agora que ela tem caixa suficiente, como vimos ao longo do vídeo, existe uma grande possibilidade de vermos a empresa anunciar um novo pagamento de dividendos de maneira extraordinária. E para não restarem dúvidas, trago aqui esse fato relevante de dividendos extraordinários. E quando foi que aconteceu? No dia 19 de novembro de 2020, não deixando dúvidas que realmente o que estamos vendo a respeito do histórico de pagamento de dividendos da Copasa se tratam de dividendos extraordinários, se encaixando perfeitamente com tudo que eu vim apresentando nesse vídeo até aqui. Foi por isso que eu expliquei para não saltar o vídeo, porque a informação ela iria se casar com a metodologia do dividendo preditivo, que avalia
a saúde financeira da empresa, a política de pagamento de dividendos favorável e a condição atual da companhia, que vai envolver, inclusive, os últimos pagamentos de dividendos e o cenário atual. Inclusive, se viermos diretamente no site de relações com os investidores da Copasa, olhando aqui no calendário de eventos corporativos da companhia, em novembro de 2020, temos que realmente, no dia 5, a empresa teve a teleconferência dos resultados, mas como vimos, 2 semanas depois, no dia 19, teve a AGE, que foi a Assembleia Geral Extraordinária. Essa mesmo que é mencionada nesse dividendo extraordinário vindo no fato relevante, como é mostrado aqui a Assembleia Geral Extraordinária, AGE. E agora, em outubro de 2023, tivemos a apresentação dos resultados da companhia no dia 26 e também dia 27, ou seja, divulgação dos resultados primeiro e apresentação deles via teleconferência no próximo dia. Agora, isso é garantia? Claro que não. Estamos aqui fazendo uma avaliação da possibilidade da empresa fazer esse novo pagamento de dividendos. E, minimamente, já estamos vendo o mercado reagindo nas cotações, o que geralmente isso precede eventos relevantes para as empresas, o que poderia também ser justamente um novo anúncio de pagamento de dividendos. Então é importante que quem pensa em investir nas ações da Copasa considere essa informação também, para depois não acabar passando a oportunidade. Mas quando a gente avalia as ações da Copasa, fica muito fácil de ver que existe uma linha de tendência de baixa, ou seja, uma LTB, claramente estabelecida nesse gráfico aqui. E as ações da Copasa estão justamente nessa linha de tendência de baixa, o que amplia a possibilidade das ações virem a corrigir nos próximos dias. E como eu disse, é uma possibilidade e não uma garantia. Inclusive, podemos traçar aqui claramente túnel de tendência de baixa, em que as cotações ficam nesse zigue-zague, mas sempre fazendo novas mínimas. Ou seja, ele tenta superar a LTB, não consegue, retorna novamente e fica nessa oscilação, mas sempre em tendência de baixa. E é por isso que eu estou dizendo que existe a possibilidade de vermos as cotações continuarem caindo, porque via análise técnica, não tem nada que qualifique as ações da Copasa, nesse momento, a superarem essa LTB. Agora, isso não quer dizer que ela não venha a superar, até porque está perto de acontecer um movimento significativo dentro da companhia, que é um novo anúncio de pagamento de dividendos, ainda mais vindo de belos resultados que a empresa vem apresentando para o mercado. Isso sim pode significar uma possibilidade de rompimento dessa linha de tendência de baixa e, obviamente, reversão de tendência de baixa para alta, ou minimamente lateralização de preços aqui com uma correção no tempo. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações da Copasa estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente avaliar se as ações CS e MG3 estão caras ou baratas de acordo com o preço versus o LPA, que são as cotações versus o lucro por ação. Basicamente, o somatório dos lucros dos últimos 12 meses dividido pelo número de ações em circulação. E nesse gráfico aqui, ele tem uma leitura até muito facilitada, porque o LPA está subindo trimestre após trimestre, desde abril de 2022. Não restando dúvidas, a empresa está com uma saúde financeira impecável, com controle da sua dívida e trazendo grande lucratividade ainda mais no ano de 2023, vendo que esse gráfico já está atualizado com o terceiro trimestre deste ano. Então, as cotações acabaram de ceder, tiveram aqui uma retração, como vimos na análise técnica, abrindo sim uma grande discrepância entre as cotações e o LPA nesse momento, mostrando que, de acordo com esse indicador aqui, as ações da Copasa estão sim muito descontadas no mercado neste momento. E ainda por cima com boas perspectivas. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você acha a respeito da Copasa e quais são as suas expectativas em relação à companhia. E desde já, agradeço o seu like e por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.